Hoje nós vamos fazer esse pão de fubá. É uma delícia esse pão de fubá. É fácil fazer, qualquer pessoa pode fazer. Então nós vamos aprender juntos, certo? Acompanha a receita. Para fazer esse bolo, a gente precisa de um copo. Eu estou usando aquele copo americano do maior, com 360 ml de leite quente, certo? Leite quente. Então o que eu vou fazer? Eu vou descaldar esse fubá. Porque se a gente descaldar, fica muito mais fácil da gente fazer esse pão. Porque esse pão vai ser um pão de fubá. Então a gente descalda ele bem descaldado. Você tinha falado bolo, é pão, né? Não, não é bolo não, é pão. É pão de fubá. Então, descalda bem o fubá. E o que nós vamos fazer agora, depois disso feito? Nós vamos esperar esse fubá, esse líquido com o fubá, dar uma esfriada, ele dá uma mornada para a gente colocar o fermento. Porque se eu colocar o fermento nesse leite quente, ele vai estragar, certo? Então vamos esperar, na hora que ele estiver no ponto que eu mostro para vocês, a gente já coloca o fermento. Eu não sei se eu comentei, mas eu coloquei 360 ml de leite quente, bem quente. Ou 2 xícaras, viu? Corresponde a 2 xícaras. Feito isso, já esfriou, pus o dedo aqui, já deu uma boa esfriada, agora nós vamos entrar com o fermento. O fermento vai ser 1 colher de fermento para pão, ou um pacotinho de fermento, aquele pacotinho que a gente compra aí em supermercado, certo? A gente coloca, mistura, vai fazendo assim. Esse pão é bem facinho fazer, não tem dificuldade nenhuma, certo? É só seguir direitinho. Depois disso, vamos colocar, aqui tem 4 colheres de açúcar. 4 colheres de açúcar. Certo? Mas fora isso, vamos colocar 2 ovos. 2 ovos inteiros. A gente vai batendo. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar com a farinha. A farinha eu vou colocar 500 gramas de farinha ou 4 xícaras e meia de farinha, certo? Eu vou colocando aos poucos, talvez eu precise de 500 gramas ou mais ou menos, mas vamos partir do princípio de 500 gramas. Vamos colocando aos poucos, vai mexendo. Na hora que a gente perceber que começa a ficar pesado, a gente põe na bancada e vamos sovar. E a farinha a gente vai colocando aos poucos. Porque se for muita farinha, a gente diminui, certo? Vamos colocar mais um pouquinho de farinha. Nesse ponto aqui, já está ficando bem pesado. Às vezes não vai nem precisar de usar toda a farinha. Vamos ver. Na hora que chegar nesse ponto, nós vamos colocar o sal. Vamos colocar o sal. O sal aqui é 1 colher de chá cheia, bem cheia, certo? Esse pão aqui é mais para doce do que para salgado, viu? Isso. Bem, já endureceu. Nós vamos colocar agora 6 colheres de óleo. Pode ser banha de porco também. Se for banha de porco, seria 3 colheres de banha. 3 colheres generosa. Deu 6, né? 6 colheres de óleo. E vamos mexendo. Fora esse óleo,
Como a gente não usou a banha, nós podemos usar uma colher bem generosa de margarina, certo? Essa margarina vai fazer com que o pão fique bem fofinho, certo? Se fizesse com a banha, não havia necessidade de colocar margarina. Como eu não quis usar a banha, vamos usar a margarina, certo? E vamos misturar. Chegou ao ponto da gente colocar mais farinha. E outra coisa, não altera sabor, não faz nada em relação ao gosto do pão. Se quiser que ele fique um pouquinho mais amareladinho, mais bonito, coloca um pouquinho de açafrão. Não tem gosto, não tem nada. Só colocar, só para mudar um pouco da cor. Certo? E vai mudar um pouco da cor do pão. Isso, é isso aqui, ó. Vamos colocar mais farinha. Talvez precise de toda a farinha. Mas já está chegando a hora da gente colocar na mesa. Certo? Ele vai ficar bonito, amarelinho bonito. Esse é o famoso pão de milho. Agora nós vamos colocar na mesa e sovar. Se precisar de mais farinha, nós vamos colocar mais farinha. Eu vou sovar esse pão agora, na hora que ele estiver no ponto certinho, aí eu mostro para vocês que nós vamos colocar esse pão para descansar. Tá vendo? A gente vai sovando, sempre jogando um pouquinho de farinha na mesa. Não jogue muita farinha, porque se a gente deixa a massa muito dura, ela não fica boa. Mas só a gente deixar uma massa mais molinha, tá vendo? Como é que ela fica bonita? Sova durante algum tempo. Vai de vez em quando jogando um pinguinho de farinha na mesa. Bem pouco. Porque se grudar, fica ruim. Então joga um pouquinho de farinha só para não grudar. Aí. Tá vendo? Já está quase bom. A gente vai sovando mais para ela ficar lisinha. Ele está praticamente no ponto. Esse aqui, olha que massa bonita. Olha só. Agora nós vamos colocar só um pouquinho de farinha aqui para não grudar. Vamos colocar um paninho em cima, esperar um pouquinho para ela crescer, depois a gente continua o procedimento do pão, certo? Já eu mostro para vocês e a gente continua. Cresceu, tá bonito para chuva, agora nós vamos estragar o que tá pronto aqui, ó. Afundar, ó. Dá até dó fazer isso, né? Aí. Vamos tirar aqui. Um pouquinho de farinha na mesa. Nós vamos fazer 8 pães. Vou pesar aqui para não ficar muito fora. Vou dividir no meio. 300, 600. Isso. Isso, bateu certinho. Agora eu vou dividir em 4. Isso.
Isso. Dividir em 2. Nós vamos fazer 8 pães. Isso, bateu. Nós vamos abrir os pãezinhos agora. E nós vamos já fazer os 8 pães. Certo? Só dividir em bolinhas para ficar mais fácil. Para fazer bolinha é facinho, só colocando tudo assim, juntando tudo. Depois roda. Se não souber fazer assim com a mão, faz desse jeito aqui, ó. É só torcer aqui que a gente consegue fazer as bolinhas, tá vendo? Ficou as bolinhas. A gente faz as bolinhas justamente para ficar mais fácil para abrir. E você vê que a massa tá bem levinha. Tá bem macia. Tá vendo? É bem simples fazer essas bolinhas. E 4, 8 pães. Então nós vamos abrir esses pães. Abrir é fácil, não tem segredo. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar um pouco de fubá aqui, pra gente passar os pães. Olha que massa molinha que tá. Tá uma beleza trabalhar com a massa assim. Olha aí. É isso aqui. A gente abre, depois vai enrolando. Tá vendo? Isso é um pão. Passa aqui. Certo? Põe no forno. Eu vou fazer isso com todos. Na hora que estiver todos ali, eu mostro para vocês como ficou. Já enrolei todos os pães. Agora nós vamos deixar ele descansar um pouquinho para crescer. Certo? A hora que ele crescer, que eu for colocar no forno para assar, eu chamo vocês e já mostro, certo? Olha, os pães já cresceu um pouquinho. Eu vou colocar no forno, eles vão crescer mais ainda, certo? Se eu quiser esperar, ele cresce um pouco mais, mas no forno ele vai acabar de chegar. Na hora que ele acabar de assar, eu falo para vocês, eu vou mostrar como é que ficou os pães. Aproveita nesse meio tempo, se inscreva no canal, deixa seu like para o nosso canal crescer e eu continuar fazendo as receitas. Olha, ficou pronto. Ficou muito bom, muito macio. Tá quente ainda para chuva. Olha só como é que ficou. Macio. Ficou 25 minutos no forno a 200 graus. Depende muito do forno. Tem forno que é mais violento, outro é mais suave. Esse meu forno é meio violento, então aqui ficou 25 minutos. Às vezes em outro forno fica um pouco mais ou até um pouco menos. Certo? Mas o resultado é esse aqui. Olha que beleza. Ficou muito bom. Muito macio. Olha aqui como é que é macio. Certo? E obrigado por vocês terem acompanhado o nosso vídeo.